O sal queima suas narinas enquanto você caminha pelas pedras escorregadias do cais. O vento noturno traz o cheiro de algas apodrecidas e algo mais, algo que faz seu estômago revirar. Seus pés descalços sentem a vibração estranha que sobe do mar, como se o próprio oceano respirasse em descompasso. Você ergue os olhos para Talassópolis, a cidade dourada que se estende em terraços pela encosta. As tochas tremeluzem nas janelas dos palácios de mármore branco, criando sombras dançantes que parecem se mover independentemente de suas chamas. O som dos sinos do templo ecoa pela noite, mas há algo errado no seu toque, um desacordo sutil que faz seus dentes doerem. Suas mãos tremem enquanto ajustam a túnica molhada contra o corpo. Você é apenas um pescador, mas esta noite algo chamou você para fora de casa. Um sussurro que parecia vir de dentro de seus próprios ossos. Uma voz que falava em uma língua que você nunca aprendeu, mas que compreendia perfeitamente. O mar bate contra as pedras com força incomum. Cada onda sobe mais alta que a anterior, lambendo os degraus do cais onde nunca antes chegara. A espuma brilha com uma luminescência pálida, como ossos moídos misturados à água. Você se lembra das histórias que sua avó contava, sobre as noites em que o mar vinha buscar o que era seu por direito. Na praça central, as estátuas dos deuses parecem observá-lo. Seus olhos de pedra refletem a luz da lua de forma que nunca notara antes. Poseidon segura seu tridente, apontado não para o céu, mas para as profundezas. Atena cobre o rosto com as mãos, como se não quisesse ver o que está por vir. Você caminha em direção ao Templo das Marés, seguindo um impulso que não consegue explicar. Cada passo ecoa nas pedras polidas, misturando-se ao som crescente das ondas. A cidade está estranhamente silenciosa. Nem mesmo os cães latem, como se todos os seres vivos sentissem a mesma inquietação que corrói suas entranhas. O ar fica mais denso a cada respiração. Você sente o peso de séculos de história pressionando seus ombros, como se toda a glória de Talassópolis dependesse desta noite, de suas escolhas, do que você está prestes a descobrir no templo que seus ancestrais construíram para apaziguar forças que nunca deveriam ter sido despertadas. Se essa história já fez você sentir o peso dessa escuridão ancestral correndo por suas veias, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, todos os dias, você vai conhecer histórias que atravessam séculos e algumas que talvez nem deveriam ser contadas. Inscreva-se e caminhe conosco para dentro da próxima. Um som ecoa do templo, grave, profundo, como se o próprio mar cantasse. Você se lembra de quando era criança e Talassópolis ainda respirava com o ritmo normal do mar? A cidade havia sido construída há 500 anos por navegadores que descobriram esta costa abençoada pelos deuses. Eles ergueram templos de mármore branco nas encostas e criaram canais que permitiam as águas sagradas fluir até o coração da cidade. Seu povo venerava as marés como manifestações divinas. A cada lua cheia, oferendas de ouro e incenso eram lançadas às ondas. Os sacerdotes interpretavam os padrões das espumas, as cores mutantes do oceano, o som específico que as conchas faziam quando o vento soprava através delas. Era uma civilização que vivia em harmonia com forças que não compreendia completamente, mas respeitava profundamente. Agora, caminhando pelas ruas vazias, você nota como tudo mudou nos últimos meses. As fontes públicas antes cristalinas corriam com água salobra. Os peixes apareciam mortos nas redes, com olhos esbranquiçados e escamas que se desfaziam ao toque. As crianças começaram a ter pesadelos idênticos, sonhos onde as águas subiam lentamente pelos terraços, engolindo casa após casa. Você mesmo teve esses sonhos. Todas as noites, você via a cidade sendo reclamada pelo mar, mas não de forma violenta. Era quase carinhoso, como uma mãe que embala um filho para dormir. No sonho, você nunca sentia medo, apenas uma estranha sensação de retorno ao lar. O Templo das Marés fica cada vez mais próximo. Suas colunas se erguem como costelas de alguma criatura ancestral, e entre elas você consegue ver o brilho dourado do altar central. Ali repousa a relíquia mais sagrada da cidade, uma concha espiral feita de ouro puro, tão antiga que ninguém se lembra de quem a criou.
Dizem que ela sussurra profecias para aqueles puros o suficiente para ouvi-la. Mas há 3 noites algo mudou. Durante a cerimônia da lua crescente, o sumo sacerdote Minessarcos emergiu do templo com os olhos arregalados de terror. Ele gritou uma única frase antes de desmaiar: "Quando as estrelas dançarem ao contrário, o mar voltará para casa." Desde então, ele permanece em silêncio. Senta-se no pátio do templo, olhando fixamente para o horizonte, movendo os lábios sem emitir som. Os outros sacerdotes sussurram que ele perdeu a razão, mas você viu seus olhos. Não há loucura ali, há conhecimento. O tipo de conhecimento que alguns homens não conseguem suportar. Você para diante dos degraus do templo. A concha espiral dourada brilha no altar, pulsando com uma luz própria. E você percebe algo que faz seu sangue gelar. As estrelas no céu não estão onde deveriam estar. Elas se movem em espirais lentas, dançando ao contrário. Você sobe os degraus de mármore, sentindo como cada pedra ressoa com uma frequência que vibra em seus ossos. O Templo das Marés foi construído seguindo proporções sagradas, cada coluna, cada arquitrave calculada para canalizar as energias do oceano. Mas esta noite, a arquitetura parece diferente, como se as próprias pedras tivessem se reajustado para formar padrões que seus olhos não conseguem completamente decifrar. O interior do templo está banhado por uma luz dourada que emana da concha espiral. Você nunca a viu tão brilhante, tão viva. A relíquia parece pulsar como um coração, e a cada batida você sente uma leve pressão em seus tímpanos. O ar cheira a maresia e incenso antigo, mas há algo mais, um odor metálico que lembra cobre oxidado. Nas paredes, murais contam a história da fundação de Talassópolis. Seus ancestrais navegadores seguindo estrelas favoráveis até esta costa, sendo recebidos por seres que emergiram das ondas para abençoar a cidade. Mas olhando agora, você nota detalhes que nunca percebera antes. As figuras que saem do mar não têm exatamente forma humana. Suas faces são longas demais, seus olhos grandes demais, e algo ondula onde deveriam estar pernas. Você se aproxima do altar central, onde a concha repousa sobre um pedestal de coral negro. Ao seu lado, gravadas na pedra, estão as palavras que todo habitante de Talassópolis conhece de cor. Aquilo que o mar oferece, o mar pode reclamar. Era considerado um lembrete de humildade, agora soa como uma advertência. No canto do templo, uma figura se move. É Minessarcos, o sumo sacerdote, ainda sentado em posição de meditação. Seus lábios se movem incessantemente e você se aproxima para tentar ouvir. As palavras saem como um sussurro contínuo. A dívida deve ser paga. Eles voltaram para cobrar 500 anos de juros. Seus olhos se encontram com os dele e por um momento você vê além da loucura aparente. A lucidez ali, terrível e cristalina. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E agora você também está começando a entender. A concha espiral pulsa mais forte e você ouve algo que não deveria ser possível. Vozes vindas de dentro dela. Vozes que falam na língua antiga que sua avó conhecia, a língua secreta que os primeiros navegadores aprenderam com os seres das profundezas. Elas estão chamando nomes de todos os habitantes da cidade, incluindo o seu. Você estende a mão em direção à concha e ela se aquece ao seu toque. As visões começam instantaneamente, memórias que não são suas, de um pacto feito há séculos nas profundezas abissais. E você finalmente compreende por que as águas estão subindo. Elas vieram cobrar uma dívida muito antiga. As visões fluem através da concha como marés ancestrais. Você vê seus antepassados, não como os heróis das lendas, mas como náufragos desesperados, tempestade arrasados em uma costa desconhecida. Seus navios destruídos, provisões perdidas, homens morrendo de sede sob um sol inclemente. Foi então que eles vieram, os profundos, emergindo das águas com ofertas de salvação. A barganha foi simples: conhecimento para construir uma cidade próspera, proteção contra tempestades, riqueza das rotas comerciais marítimas. Em troca, quando chegasse o tempo, quando as estrelas se alinhassem de forma específica, a cidade retornaria ao mar. Não como destruição,
mas como transformação, como evolução. 500 anos de prazo. 500 anos para que a humanidade de Thalassópolis se preparasse para se tornar algo mais. Você solta a concha, ofegante. Mnesarcos ri baixinho no canto, um som sem humor. Você viu, ele sussurra. Agora você carrega o peso do conhecimento, como eu carrego, como todos os sumos sacerdotes carregaram. O chão do templo treme levemente. Lá fora, você ouve o som de água correndo, não a chuva, mas algo mais sistemático. As fontes da cidade estão transbordando. Os canais sagrados, construídos para canalizar as bênçãos do mar, agora funcionam ao contrário, trazendo as águas para o coração de Thalassópolis. Eles não mentem, continua Mnesarcos, seus olhos fixos no teto. Os profundos cumprem sempre suas promessas. A cidade prosperou como prometido. Agora é hora de cumprir nossa parte. Você caminha até uma das janelas do templo. A visão que se descortina confirma seus piores temores. As águas já alcançaram o primeiro terraço da cidade. Não há pânico nas ruas. As pessoas saem de suas casas calmamente, como se estivessem em transe, caminhando em direção às águas que sobem. Crianças brincam nas ruas inundadas, rindo de uma forma que faz sua pele arrepiar. A concha espiral atrás de você emite um som grave, harmonioso. É um chamado, você percebe, um chamado que ressoa nos ossos de todos os descendentes dos navegadores originais. O sangue da barganha corre em suas veias e você sente a atração quase irresistível de se juntar aos outros caminhando em direção às águas. Mas uma parte de você resiste. Uma parte que se recusa a aceitar que este seja o único destino possível. Seus punhos se cerram enquanto você observa sua cidade sendo gentilmente reclamada pelo oceano. Deve haver uma forma de quebrar o pacto, de salvar pelo menos alguns dos inocentes que nunca souberam do acordo feito por seus ancestrais. A lua no céu se reflete nas águas crescentes, criando uma ponte de prata que se estende até o horizonte infinito. E de algum lugar nas profundezas, vozes antigas começam a cantar. Você agarra a concha espiral dourada, sentindo sua superfície queimar contra suas palmas. A dor é intensa, mas através dela vem clareza. Você pode ver as linhas de força que conectam o templo às profundezas abissais, os fios invisíveis do pacto que se estendem como uma teia sobre toda a cidade. Se conseguir quebrar a ligação aqui, no epicentro, talvez possa interromper o processo. Mnesarcos grita algo atrás de você, mas suas palavras se perdem no rugido crescente das águas. O mar não sobe mais gradualmente, agora avança em ondas deliberadas, cada uma carregando formas que se movem sob a superfície. Os profundos estão voltando para casa e trazem consigo todos aqueles que responderam ao chamado. Você pressiona a concha contra o peito, tentando compreender as forças que a animam. As visões retornam, mais intensas agora. Você vê o momento exato em que o pacto foi selado, sangue misturado à água salgada, palavras pronunciadas em uma língua que faz as rochas tremeram. Mas há algo mais, um detalhe que os sacerdotes nunca souberam. O pacto pode ser desfeito, mas apenas por alguém disposto a tomar o lugar da cidade como pagamento. As águas invadem o templo pelos degraus. Você sente a frieza do oceano subir por seus tornozelos e com ela vem sussurros em dezenas de vozes. Algumas são humanas, habitantes de Thalassópolis que já aceitaram a transformação. Outras são inegavelmente alienígenas, vindas de profundezas onde a luz solar nunca tocou. Junte-se a nós, elas murmuram em uníssono. Complete o ciclo. Torne-se aquilo que sempre foi destinado a ser. Você vê através das janelas como outros templos pela cidade desmoronam suavemente nas águas, suas pedras se dissolvendo como açúcar. Não há violência, apenas uma aceitação melancólica.
As pessoas flutuam nas ruas inundadas, não afogadas, mas respirando água como se fosse ar. Suas formas já começam a se alterar, dedos se alongando, pele ganhando uma qualidade iridescente. A concha em suas mãos pulsa com ritmo cardíaco. Você compreende que ela não é apenas um objeto ritual, é um coração, o coração místico que mantém o pacto vivo. E corações podem parar de bater. Menessarco surge das águas atrás de você, mas sua forma não é mais completamente humana. Guelras se abrem em seu pescoço, seus olhos se tornaram negros e profundos como poços. Não lute contra o inevitável, ele diz, sua voz ecoando estranhamente. Esta sempre foi nossa verdadeira natureza. Você ergue a concha sobre a cabeça, reunindo toda a sua força de vontade. Se vai morrer esta noite, pelo menos será por escolha própria, não por uma barganha feita séculos antes de seu nascimento. O oceano inteiro parece conter a respiração, esperando sua decisão. Você arremessa a concha espiral contra o altar de coral negro com toda a sua força. O impacto ressoa através do templo como um grito primordial, e por um momento todo o movimento para. As águas congelam no ar, as vozes sussurrantes silenciam, até mesmo as estrelas que dançam no céu hesitam em suas órbitas impossíveis. A concha não se quebra, ela se abre. Como uma flor dourada desabrochando, suas espirais se desenrolam, revelando uma cavidade interna que pulsa com luz própria. Dentro dela, você vê algo que deveria ser impossível, um fragmento do oceano primordial, uma gota da água que existia antes dos deuses dividirem o céu das profundezas. Menessarco solta um rugido de pânico, sua forma transformada se contorcendo. Você não sabe o que está fazendo, o pacto não pode ser quebrado sem consequências. Mas você já viu as consequências, nas visões. Cidades inteiras sugadas pelo mar ao longo dos milênios. Civilizações que fizeram barganhas similares e pagaram o preço final. Talasópolis não é a primeira, nem seria a última, a menos que alguém quebre o ciclo. As águas no templo começam a redemoinho, girando em torno do altar onde a concha aberta repousa. O fragmento do oceano primordial se eleva, uma esfera de água que contém galáxias inteiras de luz. É belo e terrível, e você compreende que está vendo uma força da criação em estado bruto. Lá fora, a cidade responde. As águas que subiam pelos terraços começam a vacilar, como se tivessem perdido a direção. Algumas das formas que se moviam nas profundezas emergem, e você finalmente vê os profundos em toda a sua alienígena majestade. Não são monstros, percebe você. São antigos, vastos, incompreensíveis, mas não malevolentes. Para eles, a transformação de humanidade em algo mais adequado às profundezas é um ato de compaixão. O preço deve ser pago. Uma voz ecoa diretamente em sua mente, vinda do fragmento de oceano primordial. Mas pode ser pago de formas diferentes. Você entende. O pacto exige uma alma para cada alma salva. A cidade inteira em troca de uma vida. Sua vida. Mas há um terceiro caminho, sussurra uma parte mais profunda de sua consciência. Uma lembrança de suas avós contando histórias sobre pescadores que se perderam no mar e retornaram diferentes, mas ainda humanos. Pessoas que fizeram acordos menores, pagando dívidas pessoais em lugar de coletivas. Você pode tomar sobre si não apenas sua própria transformação, mas tornar-se o guardião do pacto, impedindo que ele se repita, mas arcando eternamente com o peso do oceano ancestral. A escolha queima em sua mente como fogo salgado. Salvar a cidade significa condenar-se a uma existência entre mundos, nem totalmente humano, nem totalmente dos profundos. As águas aguardam, pacientes como a própria eternidade. Você mergulha as mãos no fragmento do oceano primordial. A sensação é indescritível, como tocar a primeira lágrima chorada pelo mundo, como segurar a própria origem da vida em suas palmas. Frio e quente simultaneamente, a água penetra sua pele e flui diretamente para seus ossos.
Aceito, você sussurra, e as palavras saem em duas vozes, sua voz humana e algo mais profundo, mais antigo. Aceito o peso do pacto. Liberto minha cidade e tomo sobre mim a dívida eterna. O templo explode em luz dourada. As águas que invadiam a cidade revertem instantaneamente, fluindo de volta para o mar como se o tempo retrocedesse. Pelas janelas, você vê pessoas confusas acordando em ruas secas, sem memória clara do que aconteceu. Crianças que brincavam nas águas transformadoras agora choram em berços secos, seus pesadelos esquecidos como vapor. Mas o preço é imediato e brutal. Sua pele começa a adquirir uma qualidade iridescente, como escamas microscópicas. Suas mãos se alongam, dedos se tornando mais adequados a nadar que a caminhar. Você sente guelvas se formando em seu pescoço, não dolorosas, mas estranhas e úmidas. Mnesarcos, agora reverindo a forma humana, cai de joelhos. O que você fez? Você não apenas quebrou o pacto, você se tornou o pacto. É verdade. Você sente as linhas de força que antes conectavam a cidade às profundezas, agora convergindo em seu corpo. Cada onda que quebra na costa ecoa em seus ossos. Cada maré que sobe e desce puxa algo fundamental em sua alma. Você se tornou o mediador entre dois mundos, eternamente vigilante para que nenhum novo acordo seja feito. O fragmento do oceano primordial se dissolve, mas sua essência permanece em você. Você carrega agora uma gota da criação original, e ela nunca o deixará completamente humano novamente, nem completamente dos profundos. Lá fora, o mar se acalma. As estrelas retornam às suas posições corretas no céu. Talassópolis respira novamente com o ritmo normal da vida. Seus habitantes inconscientes de quão próximos chegaram da transformação completa. Mas você sabe que não pode permanecer. Sua presença na cidade seria um remédio constante, uma tentação para que o pacto se reforme. Além disso, sua nova natureza exige que você viva entre mundos, parte do tempo na Terra, observando, protegendo, lembrando, parte do tempo nas profundezas, mantendo os profundos informados de que a dívida está sendo paga de forma diferente. Você caminha em direção às águas que se retiram, sentindo como elas reconhecem sua nova natureza. Cada passo é uma despedida, cada respiração um compromisso renovado. A concha espiral dourada, agora vazia, rola pelos degraus do templo como um eco suspirado. As águas do mar se abrem para você como cortinas líquidas. Seus pulmões se adaptam automaticamente, extraindo oxigênio tanto do ar quanto da água em uma transição suave que deveria ser impossível. Sua visão se ajusta às profundezas, revelando um mundo submarino que poucos humanos jamais contemplaram. Aqui, nas águas que rodeiam Talassópolis, você vê as ruínas de outras cidades. Estruturas de pedra cobertas por corais milenares, arquiteturas impossíveis que seguem geometrias que confundem a mente humana. Esta é a verdadeira extensão do Império dos Profundos. Não conquista através da força, mas crescimento através de acordos honrados e dívidas pagas. Eles se aproximam de você lentamente, essas criaturas ancestrais cujas formas fluem entre o que poderia ser tentáculo, barbatana ou braço. Não há hostilidade em seus gestos, apenas uma curiosidade respeitosa. Você é agora algo novo, nenhum deles nem completamente humano, mas uma ponte entre dois mundos que raramente se comunicam diretamente. Tu escolheste um caminho diferente, fala uma voz que ressoa não em seus ouvidos, mas diretamente em sua consciência transformada. Nem submissão, nem resistência, mas síntese. Você compreende que esta é uma solução que eles nunca tinham considerado antes. Por éons, os pactos seguiram o mesmo padrão, civilizações humanas barganhando por prosperidade temporária, eventualmente sendo reclamadas quando o preço vencia. Mas você criou um precedente, alguém disposto a tornar-se guardião perpétuo, pagando a dívida através de serviço eterno em lugar de absorção completa.
Nas profundezas ao redor, você sente outras presenças despertar. Entidades ainda mais antigas que os profundos, consciências que existem desde antes da própria formação dos oceanos. Elas observam este novo arranjo com algo que poderia ser aprovação. A mudança, mesmo para seres imortais, tem seu próprio valor. Você se volta para olhar Thalassópolis através das águas cristalinas. A cidade brilha na distância, suas luzes refletidas criando constelações submarinas. As pessoas em suas casas dormem em paz, inconscientes de que seus destinos foram alterados esta noite. Crianças sonharão com ondas gentis em lugar de afogamentos. Pescadores voltarão ao mar sem medo ancestral corroendo seus corações. Mas você nunca mais será um deles. Seu lugar agora é este espaço entre mundos, eternamente vigilante, eternamente dividido. Você sente o peso da responsabilidade se assentar em seus ombros como um manto feito de correntes marítimas. A concha espiral dourada, vazia mas não destruída, desce lentamente através da água até pousar em suas mãos transformadas. Agora ela é seu símbolo de autoridade, sua ligação com o pacto que você assumiu. E nas profundezas abissais, vozes antigas sussurram palavras de boas-vindas a seu novo guardião. 3 meses se passaram desde a noite em que o mar quase reclamou Thalassópolis. Você emerge das águas ao amanhecer, sua forma flutuando entre humana e algo mais. Na superfície, consegue manter a aparência quase normal. Apenas seus olhos carregam a profundidade do oceano e algumas escamas iridescentes brilham discretamente em seu pescoço. A cidade prosperou de forma estranha desde então. Os pescadores retornam com redes sempre cheias, as rotas comerciais fluem sem tempestades e uma paz inexplicável se assentou sobre Thalassópolis. As pessoas atribuem isso às bênçãos dos deuses, não sabendo que sua prosperidade é mantida pelo sacrifício silencioso de um de seus filhos. Você caminha pelas ruas familiares como um fantasma. Reconhece rostos, lembra-se de nomes, mas não pode se aproximar. Sua transformação deixou uma marca que as pessoas sentem instintivamente, um distanciamento que não conseguem explicar, mas que as faz desviar os olhos quando você passa. Minessarcos é o único que mantém memória completa dos eventos. Agora um homem quebrado, ele se tornou um eremita que vive nos arredores da cidade, sussurrando orações para um guardião que ninguém mais reconhece. Às vezes, vocês se encontram em silêncio, compartilhando o peso de segredos que não podem ser falados. Nas profundezas, você descobriu que não está sozinho. Há outros como você, guardiões de outras cidades costeiras espalhadas pelo mundo. Cada um escolheu o mesmo caminho, sacrifício pessoal para salvar sua gente. Vocês formam uma irmandade silenciosa, encontrando-se nas correntes mais profundas para compartilhar informações e consolo mútuo. Mas a transformação cobra seu preço diário. Seus pulmões humanos lutam contra a necessidade crescente de permanecer submerso. Suas memórias mortais se misturam com conhecimentos oceânicos ancestrais, criando uma confusão constante entre quem você era e o que se tornou. Há noites em que você esquece seu próprio nome humano, lembrando apenas do título que os profundos lhe deram: Ponte entre Mundos. O mais doloroso é a solidão. Você pode observar Thalassópolis, protegê-la, garantir sua prosperidade, mas nunca mais será parte dela. É um preço que aceita conscientemente, mas que nem por isso dói menos. Especialmente quando vê crianças brincando nas praias, ignorantes de que suas vidas seguras são compradas com a eternidade de alguém. Hoje, porém, algo mudou. Uma nova presença tocou as águas. Jovem, curiosa, carregando o mesmo peso de responsabilidade que você reconhece em si mesmo. Outro pacto está sendo formado em algum lugar e você sente o chamado para intervir. Talvez sua vigília não seja apenas sobre Thalassópolis. Talvez seja impedir que outros façam a mesma escolha que você fez. A concha espiral dourada pulsa em suas mãos, alertando-o para águas distantes. Você mergulha nas correntes profundas, seguindo os fios de força que conectam todos os oceanos do mundo.
A presença jovem que sentiu está a 1000 milhas de distância, em águas geladas onde outra civilização costeira enfrenta tempestades sobrenaturais. Outro pacto sendo oferecido, outra dívida sendo negociada. Mas você agora compreende algo que não sabia 3 meses atrás. Os profundos não são os únicos seres fazendo ofertas. Há entidades ainda mais antigas espreitando nas fossas abissais, criaturas que veem os pactos marítimos como apenas uma de muitas formas de influenciar o mundo da superfície. Sua transformação lhe deu acesso a camadas de realidade que poucos mortais podem perceber. Enquanto nada através de correntes que conectam continentes, você passa por uma ruína submarina diferente das outras. Esta não é de uma cidade humana reclamada pelo mar. É algo anterior, uma estrutura que existia antes mesmo dos profundos estabelecerem seus domínios oceânicos. As pedras são feitas de um material que absorve luz, e gravações em sua superfície mostram símbolos que fazem seus olhos de guardião lacrimejarem apenas de observá-los. Dentro da ruína, a concha espiral dourada em suas mãos ressoa com harmônicos impossíveis. Ela não é apenas um artefato de Thalassópolis, é uma de muitas, espalhadas pelos oceanos do mundo, cada uma guardando fragmentos de uma verdade maior. E agora, você pode ouvir todas elas cantando em uníssono, uma sinfonia de pactos e promessas que se estende através do tempo. A revelação atinge você como uma corrente gelada. Os pactos não são aleatórios. Há um padrão, um propósito maior. Cada cidade reclamada, cada civilização transformada, cada guardião criado, tudo parte de algo imenso se movendo através dos séculos. Os profundos são apenas os executores de uma vontade ainda mais antiga. Você emerge nas águas geladas onde a presença jovem aguarda. É uma garota, não mais que 16 anos, segurando uma concha similar à sua, enquanto figuras emergem das ondas tempestuosas. Mas agora você sabe que pode oferecer uma terceira opção, não apenas quebrar o pacto local, mas começar a desfazer a teia maior de acordos que se espalha pelo mundo. Você não precisa escolher entre sua cidade e sua alma, você diz, sua voz carregando a autoridade das profundezas. Há outro caminho. A garota se volta para você, seus olhos refletindo a mesma determinação desesperada que você carregava naquela noite em Thalassópolis. Nas águas ao redor, outras conchas começam a cantar, guardiões como você, respondendo ao chamado, convergindo para formar algo novo. Uma rede de proteção, uma aliança de entre-mundos. O mar sussurra promessas de mudança e pela primeira vez você sorri. O verdadeiro trabalho está apenas começando.